Eu quero falar sobre a essência da igreja. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja, ou o foco, vou falar do foco. O foco da igreja está direcionado somente na transmissão da palavra de Deus. O foco da igreja é transmitir o evangelho às pessoas, para que estas pessoas arrependam-se dos seus pecados. Esta é a missão da igreja. A igreja deve olhar para Cristo, deve olhar na palavra e fazer sentir a palavra na sociedade, nas famílias. Até no próprio Estado laico, a igreja faz sentir a presença de Deus. E eu vou comparar hoje, na igreja de hoje, do nosso presente século. Naquele tempo, 12 pessoas, apenas 12, conseguiram trazer paz no mundo. Pregar o evangelho onde eles querem que estivessem, a igreja estaria, aliás, aí as pessoas gozavam paz. Era um arrependimento total. Um só profeta, Jonas, apesar de ser exigido por Deus para ir pregar em Nínive, ele conseguiu fazer com que até o rei pudesse arrepender-se dos seus pecados. Amém? E hoje, somos quantos? Quantas igrejas estão em cada país neste mundo? São milhares. E qual é o fruto que esta igreja está a transmitir ou está a trazer nesses países? No mundo inteiro, hoje, conflitos. Sabe por quê? Porque a igreja perdeu a sua essência. A igreja perdeu a direção de pregar a palavra. Os líderes religiosos perderam a lógica, perderam a direção. Hoje, eles são mais laicos que eclesiásticos. Estão mais negociantes que outra coisa. Interessados nos lucros fáceis. Hoje, a igreja tornou-se uma vergonha, um campo de batalha, um campo de conflito, semeadores de problemas. Deus não se faz sentir por essência hoje na igreja. O pastor não apresenta Cristo, o pastor apresenta-se a Ele como Deus. O bispo não apresenta Cristo como a solução dos problemas, ele diz que eu sou a solução dos problemas. Hoje, as paredes da igreja já não são erguidas pelos fiéis da igreja, pela fé. Se calhar, hoje, a igreja entrou no negócio com o laico. A igreja hoje virou um negócio, por isso é que das tantas e tantos milhares e milhões de igrejas que existem no mundo, de cada país, qual é o resultado que nós vemos? Porque a Bíblia diz, pelos seus frutos conhecereis. Qual é o resultado que nós estamos a ver? É paz ou conflito? É mais conflito que paz? Porque é aquilo que a Bíblia diz, que virão falsos profetas. Neste preciso momento, o falso profeta está a reinar, está a trabalhar. Igreja, abra os olhos, você que escuta essa palavra. É preciso você não olhar nesse pastor que prega a palavra de forma superficial e não apresenta Cristo como solução, mas apresenta-se a Ele mesmo como solução do problema. O mundo está ferido hoje, estamos cheios de problemas. Há casos que surgem no mundo e nós não estamos a apresentar Cristo como solução. Estamos a viver uma era pandêmica da Covid-19. A igreja, eu não estou a ouvir a igreja clamar a Deus. Eu não estou a escutar nenhum pastor na sua igreja a falar para os seus fiéis que Cristo é a solução do problema. Acreditamos na ciência, sabemos que existe vacina. Inclusive, eu já estou vacinado. Já tomei as 2 doses. Se haver mais doses, 4, 5, 6, 7 ou 10 doses contra a Covid-19, eu vou tomar. Não tenho problema, não tenho medo, porque a ciência aprova. E, aliás, eu também sou profissional de saúde e conheço isso. Mas o nosso lema é Cristo. Ele é a solução do problema. Ele que está acima de todas as vacinas. Ele que está acima de todas as doses que a gente vai tomar. Então a responsabilidade da igreja é apresentar Cristo
como solução de todo e qualquer problema que aflige uma sociedade. Hoje os lares estão desabados, os países entram em conflitos e a igreja está no meio de toda esta confusão, servindo-se como traidor. Os líderes da igreja exibem até panfletos políticos dentro das suas igrejas. Dentro dos templos, prega-se presidentes da república, prega-se ministros. Irmãos, onde está a igreja? Onde está a teologia? Onde está a essência da Bíblia? Onde está a palavra de Deus, afinal de contas? Quem somos nós? Lobos ou ovelhas? Quem é um pastor hoje? Quem é o bispo hoje? É um lobo ou é uma ovelha? E eu acredito que há muita gente hoje que está lesada, os crentes hoje, aqueles que tensionavam ter a palavra de Deus como solução dos seus problemas, já não tem solução, porque o que eles escutam, o pastor diz que eu sou a solução, e todos os dias, cegamente, eles estão aí a clamar: pastor, me dá solução, me dá problema. Não, problema não está com o pastor, problema está em Deus, porque Jesus Cristo, ele mesmo clamou, ele diz assim: nem eu, nem os anjos sabem quando será o fim está no segredo do Pai, disse Cristo. Oh meu Deus, será que é impossível compreendermos isso? Ele disse que virá guerras e rumores de guerra, haverá terremotos. E isto servirá como a segunda vinda de Cristo. Vai surgir N situações, até doenças mortíferas, fomes, miséria e outros problemas. O amor de muitos esfriará. E é isso que a gente está a ver. Já não há amor entre irmão, pai, mãe, esposa, esposo. Já não há a essência do amor. Não se vive. Então o problema, a solução está na igreja. É a igreja que tem a responsabilidade de transmitir a palavra no verdadeiro sentido para a pacificação dos espíritos das pessoas e transmitir a palavra como tal, para que a paz venha no mundo e a paz venha a reinar. Deus não está distante de dar solução no problema que surge na sua sociedade. Deus é Deus e Ele está acima de todos os poderes. Ele se dizer que a Covid-19 hoje acaba mesmo. Se ele dizer que o paludismo e outros problemas termina hoje, acaba mesmo, porque ele é a solução de todos os problemas. Então, senhor pastor, não te apresente como Cristo, você seja mensageiro da palavra. Não diz que você é a pedra basilar, você é apenas um instrumento. Não entrega as ovelhas de Deus para poderem... Eu digo assim, não quero fugir do tema, mas eu quero dizer assim: se pertenço e concordo com um partido político, isto está dentro do meu ego, isto é eu que vou votar, eu que vou buscar. Portanto, eu não devo levar panfletos políticos dentro do templo. Estaria a cometer uma gineira e um suicídio. O diabo vai entrar nesta igreja. Hoje o diabo está a reinar porque a igreja deixou a sua responsabilidade. Hoje a igreja ora, está aí no templo a clamar a Deus e está a falar o nome do presidente, do ministro, de não sei o que. Clama a Cristo, clama para Deus. Pede o amor e a misericórdia de Deus para que este Deus venha superar os problemas que temos. Não vamos ser lambedores de botas, irmãos. Vamos olhar para Cristo e apresentar a igreja na mão de Cristo. Vamos apresentar o povo na mão de Deus. Não vamos apresentar o povo na mão de qualquer um, porque nós fomos chamados para transmitir a palavra de Deus. Não fomos chamados e convidados para poder servir de propagandistas laicos. Não. A igreja não deve ser um instrumento de propaganda na questão laica, não. Para tomada de posse, para tomada de poder. A igreja não está ali. A igreja tem uma missão específica: pregai o evangelho de Cristo. Mostra a este povo que eu sou a solução. Conhecei a Bíblia e nela vós cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Portanto, você não deve apresentar
um partido político, um presidente da república como solução do problema dos conflitos da sociedade. Você não pode, e eu digo, onde está a igreja hoje? Onde está a essência da palavra? Onde está Cristo? Onde está Cristo na igreja? Onde está o Espírito Santo na igreja? Onde está a unção do pastor? Se esse pastor um dia disse que eu tenho a unção, então a unção está onde? Onde está a tua unção, senhor pastor? Por favor. Onde está a tua unção? A tua unção está onde, senhor pastor? Estás aonde? Cada pastor tem um lugar. Cada um tem uma direção. Por isso, nós somos a solução do problema que a sociedade e qualquer sociedade venha a viver. Então, a essência da igreja é transmitir a palavra de Deus. Hoje a igreja perdeu a visão, a igreja perdeu os olhos, a igreja está cega, porque a igreja foi corrompida, a igreja foi introduzida num sistema que está fora do critério da vontade de Deus. Amém. Hoje sofremos porque nós não sabemos mais pregar. Nós falamos, acudimos ao laico. Nós estamos a se meter nos problemas que não são nossos. Ô irmão, senhor pastor, você que está a ouvir essa palavra, você está a te meter em problemas e assuntos que não são nossos. Nós temos uma missão específica. Somos mensageiros de Deus. Nós somos os transmissores da salvação divina. Nós falamos dos altos, não falamos das coisas daqui. Porque Cristo mesmo disse que o meu reino não é desta terra, mas é de lá. Então é ali onde a gente deve apresentar ao povo que o nosso reino é lá. Se 12 pessoas, apenas 12, conseguiram fazer soar o evangelho e houve arrependimento. Conforme eu disse, se Jonas, embora mesmo obrigado a passar na barriga do peixe, chegou em Nínive, conseguiu transmitir a palavra de Deus, e até que o presidente ou o rei conseguiu mudar de ideia e obrigou que o povo entrasse em jejum para se arrepender. Hoje, quantas igrejas existem no mundo ou num só país? Por que a paz não vem? Por que não convencemos pelo menos um presidente de uma república a poder mudar de consciência de que a solução está em Cristo? Por isso sofremos. O paludismo não está a parar em África. Só para não falar de Angola. E como que não bastasse, hoje veio a Covid-19 que veio assolar o mundo todo. Onde está o papel da igreja? Onde está o papel da igreja? Onde está a função da igreja no meio de tudo isso? Eu já disse que tudo que vem a solução é Cristo. Eu não sou contra nada, eu sou a favor da ciência. E até porque eu já disse por trás que também sou profissional de saúde. E eu já apanhei as 2 doses contra a Covid-19 já. E eu falo isso na igreja que todo mundo tem que apanhar a dose da Covid-19. Mas a solução final é Cristo. É Ele que vai retirar esse vento todo e deitar, jogar por fora. Então a missão da igreja é pregar para que este vento maligno, este demônio da morte desapareça no mundo. Se você acreditar, se você pregar na igreja e dizer que basta uma toma ou 2, o problema está resolvido, você está enganado. Você está totalmente enganado. Veja que até os países mais desenvolvidos entraram em colapso pela Covid-19. Coisas que jamais um dia se ouviu. A economia mundial está afetado. Tudo está afetado. A terra já não está a produzir mais nada. Não está a produzir mais nada. Todo mundo está a desistir daquilo que deveria fazer. Que tinha como sonhos. Professor desistindo de dar aulas. Porque vejam que está no meio de gente. Então, esse é um demônio grande, esse é gigante, esse tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Tem que ser Deus. A igreja está a se meter nos assuntos que não lhe diz respeito. Eu não estou a dizer que você como pastor não pode pertencer ao partido político, até porque eu sou membro do meu partido, do meu coração, que eu só conheço, só eu é que sei. Mas eu não posso entrar na igreja e dizer aos membros que você devem votar ou não sei aonde. Não. Isso a nível mundial não é inconcebível, porque o pastor deve transmitir a palavra. Vamos fazer de conta aqui no nosso país, em Angola. Eu vou dar um exemplo, senhor pastor. Temos o MPLA no poder, temos a UNITA como oposição, Casa C, a FNLA e tantos outros. Os teus membros são de que partido? Todos eles.
Todos concordam contigo que são da FNLA, são da Casa 7? Todos concordam contigo? Claro que não, senhor pastor. Então, a tua missão é pregar Cristo. O partido está no coração do fiel, ele sozinho, ele que se dirija lá nas casas onde há devotos e ele vai pôr aí o seu voto ao presidente e a qualquer um que ele quer. Portanto, não é tua missão, você, senhor pastor, se meter nos assuntos que não te deem respeito. Como cidadão, exerça o seu poder de voto, mas não carrega os outros ao teu caminho. Portanto, cada um tem a sua escolha. Hoje, a igreja perdeu a sua essência. A igreja já não sabe mais para onde vai. E até porque não sabe de onde veio. Eu disse no início, 12 pessoas fizeram uma obra tão maravilhosa que até nós hoje seguimos o seu exemplo. Por que que milhares de igrejas não conseguimos transmitir esta paz? Por quê? Porque nós nos borramos, nós nos sujamos, nós traímos a palavra. A igreja hoje traiu Cristo. A igreja hoje tem sido o elo de confusão nas sociedades. A igreja hoje tem sido o problema nas famílias. Porque o pastor disse, eu sou a solução. Você não é solução, a solução é Cristo, pastor. Ninguém tem a solução dos problemas que o mundo vive senão o próprio Cristo. Onde está o Espírito Santo que entra no corpo da pessoa e o demônio sai? Onde está? Então, se você é pastor e consegue fazer isso, por que você não está conseguindo? Sabe por quê? Porque você diz que você é a solução. Você não está apresentando Cristo como solução. Você apresenta Cristo como solução de todos os problemas que afligem a sociedade. Somos milhões de igrejas, somos o suficiente para trazer paz neste mundo. Se a paz não está a vir, cada dia surgem drogados, prostitutas, cada dia surgem bandidos, cada dia surgem outras pessoas, e até porque essas pessoas, parte deles, a maioria são crentes, participam nos cultos das igrejas, são batizados, mas são prostitutas, são bandidos, são forrasteiros, são gatunos, são eles que criam a insegurança em cada sociedade, num país. Então eu digo, pastor, onde está a tua missão como pastor? Onde está você? Onde está você? Se você também é outro marginal, a tua igreja quem construiu? Foi construída pelo dízimo ou você foste corromper-se? A tua igreja quem construiu? Foi construído porque os fiéis meteram a mão ou você foi buscar outras fontes para poder vender os membros? Então aí está a palavra. A essência da igreja é Cristo e sua palavra. Portanto, a essência da igreja não tem nada a ver com mais nada, senão Cristo e sua palavra. Então, direcione o povo somente para Deus, se é que você estudou a teologia. Se você conhece a Cristo, aponta o povo para Cristo. Não aponta o povo para mais ninguém. O povo de Deus pertence a Deus. Porque disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, o que é nascido da carne faz as coisas da carne. O que é nascido do Espírito faz as coisas do Espírito. Pastor, você continua a fazer com que esta pessoa não consiga nascer no Espírito. Sabe por quê? Por causa do seu falso evangelho. O seu evangelho tem sido mal pregado e mal direcionado. E o membro fiel da igreja que ouve você, ele não tem escolha. Porque ele pensa que o que você está a dizer é a solução, é o caminho certo. Afinal de contas, não. A Bíblia diz que surgirão falsos profetas e vão dizer que é só Cristo e enganarão a muitos. Hoje, somos milhões e milhares de igrejas, milhões e milhares de profetas. Até usamos a mídia para transmitir que nós somos a solução. Deixa de mentir, não se coloca problema porque julgamento virá. Aleluia. Vem aí o julgamento. Deus disse, eu não terei misericórdia de ninguém. Ai daquele por que o escândalo vier. É místero que o escândalo vem. Mas ai daquele por qual o escândalo vier. E você, seu pastor, tem sido motivo da vinda do escândalo. Hoje estamos inseguros porque a igreja já não é mais aquela que foi. Era difícil ouvir um marginal assaltar uma igreja. Porque o marginal hoje já não tem medo de entrar dentro da igreja, porque a igreja tornou-se uma casa de prostituição, uma casa de lumpenagem, de bandidos e de tantos outros. Por isso, qualquer um entra na igreja, faz o que ele quiser, porque a igreja já não tem lá o Espírito Santo, não está ali. O Espírito Santo não habita ali, não está ali, nem circula ali, porque o Evangelho não está lá. Apenas, seu pastor, você tem pregado o mal contra seus fiéis.
Quando você batiza, apenas você está se mostrando que você é ovelha, mas no fundo você é lobo. Você é lobo. Pregamos hoje só para termos luxo nas nossas casas, comprarmos grandes carros, que alguém vai nos ofertar em troca de alguma coisa. Porque hoje a igreja, o pastor está mais interessado em questões econômicas do que estar rico do Espírito Santo. Então é preciso que nos enriqueçamos do Espírito Santo, porque essa vida é passageira. Portanto, meus irmãos, você que ouviu esta mensagem, você que ouviu esta palavra, olha para Cristo como solução dos problemas e não olha para este aldrabão, este bandido, esta pessoa que está a apontar você num outro caminho, porque Paulo diz, se por aventura vier alguém a vos transmitir outro evangelho para além desse que nós vos pregamos, então que seja anátema. É isso que Paulo disse. Se alguém vos transmitir um outro evangelho, e hoje escutamos outro evangelho de muitos pastores, membro da igreja, fiel, ouvinte, você que quer a salvação, presta atenção na pessoa que está a pregar para ti. Escuta atentamente a ele e abandona as falsas religiões. Porque a falsa igreja hoje está presente. A igreja da apostasia está presente. A igreja da meretriz está presente hoje. A igreja do falso profeta hoje está presente no mundo inteiro. Estamos a viver uma era pandêmica, do qual só Deus é a solução de tudo. Mas eu quero te dizer, já apanhei as 2 doses contra a Covid-19. E incentivo os fiéis que estão a mim atrás a seguir-me para que eles vão apanhar a dose da Covid-19. Mas eu digo, solução do ponto final é Cristo. Se a gente nos arrependermos dos nossos pecados e consagrar nossa vida a Deus, vamos sarar a terra. Mas se nós continuarmos com esse comportamento, então a terra vai ficar mais ferida ainda. Os terremotos vão aumentar, a fome vai aumentar, o problema vai aumentar e viveremos inseguros porque nós mesmos promovemos isso. Por isso, Deus abençoe você e reflita. Fuja das falsas religiões. Que Deus abençoe este ministério, que Deus abençoe você que escuta essa palavra, que Deus esteja contigo e encha-se do Espírito Santo, ore sempre e diga, Senhor, mostra-me a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja está mesmo dentro de ti. Escuta a palavra de Deus, lê atentamente e deixa o Espírito Santo reinar no teu corpo e descubra a verdadeira essência da igreja. Eu vou partir, vou embora, terminamos a missão de hoje para dizer que Deus esteja com todos nós, nos abençoe e livre-nos de todo o mal. Assim orei. Amém. Até já.